Salve, salve, galera! Boa tarde a todas e todos. Mais um encontro aqui do NPJ, iniciando nossas trilhas de aprendizagem do EP4. Como vocês sabem, a gente está trabalhando as peças processuais referentes ao direito público, né? E hoje, conforme programado, conforme anunciado, nós vamos trabalhar a petição inicial do mandado de segurança. Essa atividade está sendo realizada pelos NPJs de Alcântara, da Ilha do Governador e de Niterói 3, tá? Está sendo gravada e depois ela fica disponível para quem não pôde assistir ao vivo aí na equipe Teams de vocês, com a tarefa correspondente para vocês, obviamente, formularem aí a petição inicial valendo as horas de estágio, tá? Muito que bem, hoje a gente está recebendo aqui um querido amigo, cara, enfim, fantástico, trabalhamos juntos durante muito tempo, talvez aí uma das maiores referências em direito constitucional, foi professor da Estácio, né? Hoje está morando fora do Rio de Janeiro, ganhou muito dinheiro, né? Essa é a verdade. Então, como ele está rico, ele resolveu sair do Rio de Janeiro, comprou uma mansão no Rio Grande do Sul, né? E está vivendo de renda, de aplicações financeiras. Esse é o querido professor Paulo Nasser, que dá aula em cursos de graduação e pós-graduação, cursos preparatórios para a OAB, para concursos públicos. Vocês devem conhecer, obviamente, o professor Paulo Nasser desses cursos, já que não foram alunos dele em sala de aula. E aí, Paulo, saudações rubro-negras, querido. Como é que você está? Saudações rubro-negras, Marcelão. Um prazer imenso estar aqui de volta aí com você e com os alunos da Estácio. O Marcelo, eu tive, para quem está nos ouvindo aí, a oportunidade de conhecê-lo quando eu fui lecionar no campus Alcântara, e ele tinha acabado de assumir lá a coordenação lá do campus. Amizade bem bacana, um prazer imenso estar aqui de volta. Ele falou aí, eu lecionei na Estácio durante 18 anos, né? Por 18 anos fui professor de graduação e pós-graduação da Universidade Estácio de Sá. Mais do que isso, eu fui formado pela Universidade Estácio de Sá no final dos anos 90, então tem uma relação com a faculdade antiga e de muito carinho. Aliás, costumo dizer que tudo que eu tenho profissionalmente, patrimonialmente, devo ao diploma que a Estácio me deu há 20 anos atrás. Então, é um respeito e um carinho muito grande. E um prazer muito grande estar aqui batendo papo de novo com essa turma de graduação aí da Estácio de Sá. Muito obrigado aí pelo convite, Marcelão. Ô, Paulo, a lógica aqui é a seguinte: a gente grava, né? Você vai ser assistido depois por aproximadamente 500 alunos, tá? Ao vivo varia de acordo com o horário, né? Eles vão entrando aos poucos, enfim, né? De acordo com o desenrolar da aula, né? Foi a forma que a gente encontrou de ter você aqui no horário que coubesse na tua agenda, na minha agenda também, e que os alunos pudessem depois, obviamente, quem não puder estar ao vivo, assistindo a gravação aí, tá legal? Mas olha, cara, a palavra é tua, manda brasa, a gente tem uma horinha aí, tá? São 15 horas agora, a gente vai até às 16, tá? E eu tô por aqui com a câmera fechada, resolvendo outras coisas, mas precisar me chama, tá? Tá bom. Tá bom. Como é que tá a minha imagem e meu áudio, Marcelo? Tão bons? Paulo, o áudio para mim tá bom, a imagem tá um pouco distorcida, mas como eu também estou aqui no 4G, eu não sou muito parâmetro para falar, não. Às vezes sua imagem fica boa, às vezes ela fica um pouco distorcida, mas pode ser a minha conexão também. Tá bom. Beleza, então. Então vamos lá. Estava tentando testar minha velocidade aqui, mas eu não estou conseguindo. Cara, deixa eu só ver um negócio aqui, que agora que eu vi que eu sei da minha internet, eu acho que a minha internet está ruim. Só um segundo, Marcelo. Só um segundo. Vou me ausentar aqui um segundo. Só um segundo. Beleza, querido, tranquilo. Oi, Juliana, quer falar alguma coisa? Professor, você me ouve? Sim.
O senhor falou que a atividade vai ser disponibilizada, já foi disponibilizada, mas eu sou do campus Niterói 3 e a gente está com essa dificuldade da disponibilização da atividade. Certo. Ela não está ficando nos arquivos do Teams. Como eu faço? Essa que está acontecendo agora ainda será. Você está falando das anteriores? Sim, aí eu não sei se acontecerá o mesmo com essa, né? Bom, as anteriores você tem que falar sobre elas com o professor Rodrigo, que é o coordenador do NPJ de Niterói 3, que é ele que administra as equipes Teams de vocês lá. Eu administro as equipes de Alcântara, tá? A lógica, Ju, é a gente realizar a atividade, depois disponibilizar ou a gravação ou o link da gravação para vocês, numa tarefa onde vocês terão que entregar a peça processual da aula, tá? Então, as anteriores, essa a gente não vai subir, né? As anteriores você tem que ver com o professor Rodrigo, se não estão todas disponibilizadas lá, tá? Certo, eu vou perguntar no encontro que a gente vai ter hoje do EP4. E outra questão seria, o enunciado é liberado e a gente faz a peça, é isso, né? Isso, exatamente. A tarefa é aberta com o enunciado para vocês elaborarem a peça processual de acordo com a aula assistida, né? Tá? Tá bom. Muito obrigada. Nada. Oi, Thaís. Diga lá. Oi, professor. É porque quando eu entro por link, eu não consigo nem mandar mensagem no chat e nem automaticamente pegar a peça para ser feita. Thaís, essas aulas do NPJ a gente faz numa equipe da qual vocês não participam. Então, todos vocês entram por link como convidados, assim como o professor Paulo Nasser entrou. Por isso que vocês não têm acesso ao chat, nem ele tem acesso ao chat, tá? Não tem como a gente fazer diferente. Senão a gente teria que incluir todos os alunos numa equipe, uma outra equipe separada, e aí vira aquele tumulto que você conhece, né? Então, e como é que peça? Funciona assim. Agora, o link da gravação ou a gravação é disponibilizada depois pelo coordenador. Por exemplo, nas minhas equipes de Alcântara, eu faço o download da gravação. Pô, que bonito aí, Paulo. Eu faço o download da gravação e depois faço o upload da gravação nas equipes, para não ter link, não ter problema de acesso, tá? Agora, como o professor Rodrigo e a professora Gabriela fazem, eu não sei, vocês têm que ver com eles, tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos começar. Paulinho, estamos na área, hein? Marcelão, só me explica, vocês estão vendo isso na tela cheia? Que para mim não aparece. Para mim está aparecendo na tela. Perfeito, então. Sim. Então vamos lá. Tá? Posso começar? Pode, manda bala. Bom, pessoal, então, mais uma vez, um prazer imenso estar aqui batendo esse papo com vocês, nesse convite aí do professor Marcelo, um amigo querido. E hoje vamos falar sobre mandado de segurança. Quero deixar à disposição minha rede social, Instagram também, fique à vontade para tirar dúvidas. Eu vi aí que não há dúvidas no chat, mas se quiserem mandar pelo Instagram, fique à vontade, pelo direct, a gente vai batendo um papo lá. Eu que respondo as dúvidas e eu que tenho contato direto com o meu Instagram, não terceirizo para ninguém. Então, às vezes, pode demorar um pouquinho a resposta, mas ela vem no mesmo dia. Então, fica aí à disposição de você. O meu contato aí, @PauloNasser, meu contato lá do Instagram. Pessoal, o convite que me foi feito hoje foi para falar sobre mandado de segurança, um remédio funcional importantíssimo que deve ser utilizado como uma muitas vezes é utilizado, melhor, como uma estratégia processual. Às vezes eu sou advogado há 20 anos e trabalho com direito público há 20 anos no contencioso propriamente dito, né? E às vezes eu já usei centenas de vezes, talvez milhares de vezes, o mandado de segurança como um dos elementos de estratégia processual. Ele pode ser um mecanismo processual utilizado dentro de um processo, paralelamente a ele, claro, né? ou antes de você começar o processo para conseguir subsídios para que você consiga fazer posteriormente esse processo. Então é importante saber manejar o mandado de segurança na vida prática, porque ele é um coringa muito, muito importante no nosso dia a dia processual. Costumo brincar que no início da faculdade o aluno de direito faz parecer que mandado de segurança é igual a aspirina na guerra, né? Serve para qualquer agonia.
E é comum a gente ouvir, né? Tô com um problema assim assado. Entra com mandado de segurança. Vamos fazer um mandado de segurança. E é o contrário. Na verdade, o mandado de segurança, eu costumo dizer que é um mecanismo processual muito delicado. Tem que saber usá-lo com muito talento e muito tato, porque se você manejá-lo de forma equivocada, você, na verdade, ou atrasa ou faz com que o direito do seu cliente sucumba. Então, não é uma aspirina na guerra, é um remédio delicado que tem que ser usado com muito comedimento. Bom, antes de eu falar da peça propriamente dita e da gente trabalhar aqui as questões processuais da peça, eu quero fazer algumas anotações acerca da estrutura do mandado de segurança como remédio constitucional. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, e numa lei nova, relativamente nova, já que a outra anterior era de 1950, né? A lei de 2009, a lei 12.016. É uma lei pequena, é uma lei que merece atenção, e quando eu falo merece atenção, é aquela lei que vocês precisam ter contato com ela. Então vale a pena pegar 12.016, dar uma folheada, ler lá seus artigos, não chega a 30 artigos, então, como é um remédio constitucional que vocês vão manejar durante a vida toda profissional de vocês, é importante vocês saberem, pelo menos, terem proximidade do texto que está lá previsto na Lei 12.016. Na Constituição, o mandado de segurança, a Constituição fala que o mandado de segurança tutela direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, que são outros remédios constitucionais utilizados para outras ilegalidades, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício da atribuição do poder público. Então, o mandado de segurança ele não é o remédio inicial. A gente vai perceber aí, com a redação da Constituição, que o mandado de segurança ele tem utilização residual, subsidiária. Eu só posso impetrar o mandado de segurança quando não for caso de habeas corpus ou habeas data. Habeas corpus está ligada à liberdade de locomoção, então quando essa ilegalidade atingir a liberdade de locomoção, você vai manejar o habeas corpus, ou quando você tiver violado na sua liberdade de informação, e aí você vai manejar o habeas data. Se não for violação da liberdade de locomoção, e se não for violação da liberdade de informação e de locomoção, me perdi aqui no discurso, vai caber um mandado de segurança. Nem sempre, quando for casos de violação da liberdade de locomoção, será habeas corpus. Eu poderei manejar, sim, o mandado de segurança quando tivermos questões envolvendo liberdade de locomoção. Por exemplo, quando um advogado é impedido de ingressar no presídio para falar com o seu cliente. Veja, a questão aí não é a liberdade do cliente que está sendo cerceado no seu direito de ir e vir por uma ilegalidade. É o direito constitucional do advogado de ter acesso ao seu cliente, garantido, inclusive, pela lei e pelo Estatuto da Ordem. Então, na verdade, nesse caso, não seria habeas corpus, e sim mandado de segurança. Então, o mandado de segurança ele também vai ser utilizado em algumas questões envolvendo liberdade de locomoção. Na última prova da Ordem, a que aconteceu há 2 semanas atrás, segunda fase dela, tinha um caso, que é um caso corriqueiro e que está na mídia toda hora aí, que é o caso de um ministro, um secretário, agora não vou me lembrar exatamente do cargo, mas uma pessoa pública, que foi intimada para depor na CPI. Minto, era o governador de um estado. O governador de um estado estava sendo intimado para depor numa CPI, que era uma CPI de ordem federal. O Supremo Tribunal Federal ele tem jurisprudência pacificada e antiga de que não cabem intimações ou imposições para que governadores, presidente, o prefeito, ou seja, os chefes do Poder Executivo, eles compareçam a CPIs para depor. Por quê? Porque isso viola a separação de poderes. O que o chefe do Executivo vai lá fazer? Vai falar sobre aquilo que ele fez como administrador, como gestor público? Isso é a função típica dele. E isso violaria a separação de poderes. Então, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não admite que juízes sejam chamados para depor para falar sobre suas decisões judiciais. Então, dentro dessa perspectiva,
o governador não poderia ter sido convocado pela CPI. E nesse caso especificamente do problema, havia uma outra ilegalidade, que era uma CPI federal chamando um governador para tratar do assunto, discutido no seu estado. A CPI entende também, o Supremo entende também que a CPI deve respeitar a autonomia federativa. Então, qual é a lógica? A CPI federal investiga fatos federais. A CPI estadual, feita pela Assembleia Legislativa dos Estados, investiga fatos estaduais. E a CPI municipal, feita pela Câmara de Vereadores, investiga fatos municipais. Não pode uma CPI federal investigar fato estadual ou uma CPI estadual investigar fato municipal ou federal, enfim. O Supremo entende que isso viola a autonomia federativa. Então, por essa dupla ilegalidade, o governador não precisava ir lá depor diante da convocação feita pela CPI. Nesse caso, não é habeas corpus. Nesse caso, é uma ilegalidade relativa à autonomia federativa e à separação de poderes. E aí o remédio constitucional cabível, nesse caso, seria o mandado de segurança. Muita gente errou na prova, colocou habeas corpus. Eu acredito até que caiba também habeas corpus na prática, porque na prática, pela fungibilidade, pelo princípio da fungibilidade, acaba que o Supremo admite, mas tecnicamente, sim, seria o mandado de segurança. Bom, como eu disse aí, está aí o slide, tutela direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Contudo, nem toda exibição de dados por pleito judicial se dará por meio de habeas data. O próprio mandado de segurança, dentre as suas regras, tem lá a possibilidade de você pedir incidentalmente, dentro do mandado de segurança, a apresentação de documentos. Então, não raro, e eu faço isso com alguma frequência, eu quero produzir uma prova que eu não tenho, e tenho lá uma ilegalidade dentro da administração. Eu impetro o mandado de segurança para combater a ilegalidade e para requerer aquela prova que eu sei que existe nos arquivos da administração ou no arquivo do administrador, propriamente dito, do impetrador, e ele não quer, ele está sonegando a informação. E aí vem a ordem judicial para que ele apresente o documento. Isso não é um habeas data, isso é um mandado de segurança com pedido incidental de apresentação de documentos. Olha aí. A Lei 12.016, no artigo 6º, parágrafos 1º e 2º, prevê a exibição de documentos por pedido incidental, desde que seja meio de instrumentalizar a concretização de uma pretensão final a ser alcançada por mandado de segurança. Ou seja, quando a pretensão não se exaurir no simples documento. Claro, se eu só quero o documento, não é mandado de segurança. Ou é habeas data, e aí só o cuidado, porque o habeas data ele é um instrumento processual para você requerer informações do impetrante, ele é personalíssimo. Então, você só pode impetrar, mandar habeas data para saber a informação daquele que impetra, eu não posso saber informação de terceiros. Ou você pode interpor uma ação pelo rito comum de exibição de documentos. E aí, assim, seria uma antiga ação ordinária, hoje ação pelo rito comum, com pedido de exibição de documentos. Mas, caso você, para fazer prova no seu mandado de segurança, precise de um documento que esteja na mão daquele lá, da autoridade coatora, você pode, dentro do próprio MS, pedir que esse documento venha aos autos e o juiz, em regra, defere. Então, nem sempre, quando for uma ilegalidade relativa à locomoção ou uma ilegalidade relativa à informação, caberá habeas corpus e habeas data. Mandado de segurança, em regra, é residual, mas, claro, como tudo no direito que não é matemático, tem exceções. Trouxe aí também aquela informação que eu já disse aqui para vocês. Da mesma forma, no que tange ao habeas corpus, nem todo cerceamento da liberdade de ir e vir será objeto de habeas corpus. Se a liberdade de locomoção for um meio a instrumentalizar a concretização da pretensão final, que não seja a locomoção em si, o meio processual adequado será o mandado de segurança. E aí eu trago o exemplo do advogado que é impedido de ingressar no presídio. Esse caso seria mandado de segurança para saber as informações necessárias. A importantíssima do mandado de segurança é a prova do direito líquido e certo, que é citação, contestação, réplica, e aí vem a fase de produção probatória.
Então, dentro do processo pelo rito comum, você tem uma fase processual própria para a construção probatória, oitiva de testemunhas, perícia, juntada de novas provas documentais que você não tinha acesso antes, enfim. É um momento, processo procedimental, previsto dentro da ação para você produzir provas. Essa é uma questão importantíssima, tanto para questões discursivas quanto para questões práticas. O mandado de segurança, ele não tem essa fase processual. O mandado de segurança, ele não tem a fase de produção de provas. Portanto, todo o direito que você precisa para provar aquilo que você alega no mandado de segurança tem que ser pré-constituído, tem que ser anexado à petição inicial no momento do protocolo. E por isso que eu falo que o mandado de segurança ele é um remédio constitucional muito delicado. E é delicado por quê? Caso você não tenha feita essa produção probatória da forma que deveria no momento do ajuizamento, você não terá outro momento para fazê-la. E aí o juiz ele pode extinguir o seu processo pelo simples fato dele falar assim, olha, eu precisava de uma outra prova que não está aqui. Como eu não posso produzir essa prova, eu estou extinguindo o mandado de segurança, porque eu não tenho elementos probatórios aqui para me convencer se o seu direito é bom. Então, por isso que eu falo que o mandado de segurança tem que ser usado com muita parcimônia. E eu costumo fazer a seguinte relação prática na minha cabeça e na minha vida profissional. Quanto mais próximo dos fatos for o problema, ou seja, quanto mais fático for o problema, menor a probabilidade de eu usar o mandado de segurança. Quanto mais de direito for o problema, quanto mais a matéria discutida for uma matéria de direito, não de fato, mais próximo do mandado de segurança eu estou. Então, quanto mais jurídica, de direito, questões previstas na lei estiverem presentes no processo, é mais fácil usar o mandado de segurança. Agora, quanto mais provas, questões fáticas eu tiver que produzir e trazer para os autos, menos próximo eu estou do mandado de segurança. Ah, mas por que não cabe mandado de segurança? Não, caberá. Caberá para questões fáticas. Mas você assume o risco, você como advogado, de não juntar uma peça ali que o juiz entenda necessária para construir a sua formação de convencimento e vai extinguir o seu mandado de segurança depois de 2 ou 3 anos. E você vai ter que começar tudo de novo, lá do início, a briga processual novamente. Então, é importante entender isso. Às vezes, a gente pega mandados de segurança que não tem ali todos os elementos probatórios necessários, e aí o juiz vai, obviamente, extingui-lo justamente por ele não conseguir se convencer daquele momento, daquela discussão que você traz para os autos. Então, a súmula 625 do Supremo fala que controvérsia de matéria de direito não impede a concessão do mandado de segurança, ao contrário, né? Confirma. Mas a melhor definição que até hoje eu li de tudo que eu já li de mandado de segurança nessa minha vida é do famosíssimo Eli Lopes Meireles, que para mim é um dos pais do direito administrativo brasileiro, já falecido, né? E o Eli, ele fala o seguinte: líquido e certo, portanto, é o direito manifesto na sua existência, claro na sua existência, que você visualiza ele com muita facilidade, delimitado na sua extensão, você já identificou até onde ele vai, e pronto, com todos os elementos, apto a ser exercido no momento da impetração. Então, eu particularmente tenho esse conceito na minha cabeça, e sempre que eu vou impetrar um mandado de segurança, eu me pergunto, ele está delimitado na extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração? Tem casos, pessoal, na vida prática, que parecem casos de prova, de faculdade, de tão delimitado que está o caso, de tão lindo que está o caso. Você fala, não é possível. Outro dia, impetrei um mandado de segurança incrível. Um juiz federal, ele faleceu muito jovem e era casado com uma defensora pública. E, na verdade, a defensora pública ingressou com um pedido de pensão do juiz. Na verdade, não era marido pelo casamento, e sim pela união estável, reconhecida em cartório. Deu entrada no pedido de pensão. A decisão do desembargador do tribunal,
é coisa de problema de prova, que você fala assim, professor, isso nunca vai acontecer na prática. Sabe como o desembargador lá, presidente do Conselho Administrativo, decidiu assim, ó, em que pese, com essas palavras exatamente, em que pese a lei determinar, o pagamento de pensão no presente caso, a requerente é defensora pública, ganha vencimentos superiores a R$20 mil, motivo pelo qual indefiro o pedido. Ou seja, a lei manda dar, mas eu não vou dar porque eu acho que ela já ganha bem. Mas a lei manda dar, ok. E aí, nesse caso, mandado de segurança, não tem o que falar, ou seja, a lei fala, o que eu preciso provar nesse mandado de segurança? Que ela era casada e que a lei manda dar. Então, junto lá o artigo da lei e a prova da união estável, antiga, enfim. Inclusive, eles fizeram depois um reconhecimento judicial dessa união estável. Depois dele morto, ela fez uma ação de reconhecimento de judicial de união estável. E estava lá, então juntamos até a sentença, estava lá o direito ilimitado, então ganhamos a ação. Mas a questão é exatamente essa. Você tem que ter muito claro esse direito para você impetrar o mandado. Você tem que ter muito claro o direito, não só o direito. A prova desse direito a ser juntada na petição inicial como elemento para o ajuizamento do mandado de segurança. Quem pode propor o mandado de segurança? Quem são os legitimados ativos desse mandado de segurança? O impetrante de mandado de segurança pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica. Então, eu posso impetrar mandado de segurança em nome de uma empresa. SS Elevadores, em face do município do Rio de Janeiro. Não tem problema nenhum, posso impetrar. Em face do prefeito, do município não, em face do prefeito do município do Rio de Janeiro. Também pode ser pessoa estrangeira, gringo, pode impetrar mandado de segurança. A gente vai ver que algumas ações não pode. Por exemplo, a ação popular não pode, só cidadão. Cidadão é aquele que tem que ter o título de eleitor em dia e só pode votar e ser votado brasileiro. Estrangeiro não vota nem pode ser votado no Brasil. É inalistável como eleitor e inelegível como candidato. Então, a ação popular só brasileiro, estrangeiro não pode. Mas o mandado de segurança pode. Então, imagine um estrangeiro aqui no Brasil tendo arbitrariamente, e já trabalhei num caso assim, seus documentos apreendidos pela Polícia Federal na alfândega. Na hora que desembarcou, na verdade, confundiram ele como um homônimo e retiveram os documentos dele. E aí, obviamente, ele pôde sair, ele só estava impedido, por conta dessa retenção, de, na verdade, primeiro, circular, porque ele estava sem documentos, e segundo, que caso ele quisesse voltar para o país de origem dele, que era a Espanha, ele não poderia. Por uma apreensão arbitrária do delegado da Polícia Federal no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Então, nesse caso especificamente, o estrangeiro foi impetrante do mandado de segurança para reaver o documento que havia sido ilegalmente apreendido pelo delegado. Então, pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, ou órgão público com capacidade processual, desde que comprove a violação de direito líquido e certo seu, da pessoa do impetrante, né? E que não tem a ver com a liberdade de locomoção e com a liberdade de informação, porque aí a gente já viu a questão da residualidade. Quem é o réu no mandado de segurança? Ou seja, quem é o legitimado passivo, né? O legitimado passivo do MS são as autoridades que se revestem de autoridades coatoras. Por quê? Estão praticando um ato ilícito, à margem da lei, de forma arbitrária. Então, a autoridade coatora é responsável pela prática da ação ou da omissão que ameace ou efetivamente fira direito líquido e certo, a qual obrigatoriamente deve ser apontada pelo impetrante, a fim de que preste informações. Por que eu falo aí que ameace ou efetivamente fira? Porque o mandado de segurança ele pode ser preventivo. Significa dizer que eu posso impetrá-lo antes do problema acontecer. Então, posso impetrar o mandado de segurança para que a lesão, para que a violação do meu direito líquido e certo não aconteça. Ou posso impetrar o mandado de segurança caso essa violação já tenha ocorrido. E aí faço isso para sanar. Então, quem é o réu do mandado de segurança, embora na prática não nos refiramos a réu, e sim a autoridade coatora ou polo passivo da ação. É aquele que tem as competências para a prática do ato. Então,
pouco tempo, uma professora foi aprovada no concurso público para ser professora do município, professora de primeiro grau, segundo grau, não me lembro agora, mas acho que era professora de história. Foi aprovada para ser professora da rede pública de ensino municipal. E quem dá posse aos professores, não quem nomeia, mas quem empossa no cargo é o diretor da escola em que ela é designada. E aí, a diretora da escola, que ela foi tomar posse, era uma antiga inimiga dela, que já tinham trabalhado em outras escolas, havia tido uma rixa do passado. E o que essa diretora fez? Simplesmente não dava posse, sentou em cima do processo e ela não tomava posse. A professora não empossava, a diretora não empossava. Quem tem a competência para a prática do ato? Dar posse, a diretora da escola. Quem, então, será a autoridade coatora? Aquela que deveria dar posse. Nesse caso, esse mandado de segurança é impetrado contra a diretora da escola. Então, o grande desafio do advogado para a impetração do mandado de segurança é quem vai figurar no polo passivo, porque aí, galera, vou me socorrer aqui de algumas lições do direito administrativo. A gente tem o ato administrativo simples, que é aquele praticado por um único agente, o ato administrativo composto, que é aquele praticado por 2 agentes, e o ato administrativo complexo, que é aquele ato praticado, que eu preciso de 2 atos independentes para a realização de um terceiro ato. O exemplo comum do ato administrativo complexo é a aposentadoria. Você, além do órgão, do chefe do seu órgão de aposentadoria, por exemplo, o presidente do tribunal, se eu sou um servidor do TJ, dá conceder a aposentadoria, eu preciso da aprovação do Tribunal de Contas. Então, para que eu consiga que o meu mandado de segurança atinja todos, que a coisa julgada atinja todo o processo que eu quero, que é, ao final de contas, a minha aposentadoria, eu preciso colocar todos aqueles que estão na linha da decisão como legitimado passivo. Então, às vezes, o meu mandado de segurança ele tem 2, 3, 4, 5 autoridades coatoras. E aí fica uma dica prática para vocês. Como o mandado de segurança ele não tem sucumbência, o advogado não sucumbe no mandado de segurança, na dúvida, coloca todo mundo. Porque o máximo que vai acontecer é depois das informações que vierem, né, que essas autoridades coatoras prestarem informações, é o juiz excluir do polo passivo A, B ou C que de fato não fazem parte do ato. Mas como não tem sucumbência, o teu cliente não vai pagar absolutamente mais nada por isso. Então eu, na prática, quando eu tenho dúvidas, e às vezes os atos são praticados de forma a você ter dúvida mesmo, eu acho, né, de quem praticou ou quem deveria praticá-lo, eu coloco todo mundo no polo passivo, do assessorista ao presidente do órgão, para que não tenha problemas da coisa julgada não fazer, se fazer presente ali. Já aconteceu no passado, de eu impetrar o mandado de segurança, ganhar e não conseguir executar, porque eu conseguia executar contra a autoridade A, que era a ré do meu mandado de segurança, mas como eu precisava, e era um ato administrativo complexo, que a autoridade B também praticasse, como a autoridade B não estava no polo passivo do meu mandado de segurança, eu não conseguia impor a decisão à autoridade B. E aí eu tive que impetrar um novo mandado de segurança contra a autoridade B. Por isso fica a dica. Na dúvida, coloque todo mundo no polo passivo da ação para que o mandado de segurança atinja seu objetivo pretendido. Beleza? Bom, não cabe impugnação de alguns pronunciamentos judiciais, isso é importante. A gente consegue impetrar mandados de segurança em algumas situações processuais, mas a lei do mandado de segurança ela já traz algumas vedações expressas. E quais seriam? Primeiro, quando você estiver diante de um despacho de mero procedimento, não cabe mandado de segurança, isso é orientação jurisprudencial do Supremo. Mas a lei fala que quando couber recurso com efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança, porque se o próprio efeito suspensivo já retira da decisão a possibilidade dela produzir efeitos que seriam violadores de um direito líquido e certo, o efeito suspensivo tira essa capacidade de produção de efeitos, já não caberia mandado de segurança, porque você teria o efeito suspensivo. E, por fim, decisões transitadas em julgado. Não cabe mandado de segurança contra a decisão transitada em julgado. Aqui fica uma informação.
Contra decisões transitadas em julgado, só cabe ação rescisória, em qualquer hipótese. O Supremo Tribunal Federal, ele é, enfim, unânime há décadas sobre isso. Estou falando aqui do mandado de segurança, mas não cabe reclamação constitucional de um ato que já tenha transitado em julgado. Não cabe, ou seja, sempre que já houver o trânsito em julgado, não vai caber mais nada a não ser a ação rescisória, que é o instrumento processual adequado para se discutir a coisa julgada. Fora isso, não terá outra hipótese processual, outro instrumento processual que você possa manejar. Beleza? O objeto do mandado de segurança, isso tem que estar claro, e é por isso que eu trouxe ele aí, porque agora a gente vai entrar na elaboração dele propriamente dita, é evitar que o direito líquido e certo seja violado, reparar a violação praticada ou evitar que essa lesão aconteça. Então, na prática, o mandado de segurança, ele precisa ter a ilegalidade ou abuso de poder latente. Ou eu vou sofrer esse abuso e sei que sofrerei, ou já estou sofrendo o abuso e, por conta disso, estou usando o mandado de segurança para cessar aquela lesividade. Beleza? Bom, dentro do mandado de segurança, os requisitos da petição inicial, eles estão previstos nesses artigos aí. É uma lei bem pequena, mas eu separei aí os artigos que são os mais importantes, que, na verdade, são relacionados à petição. Artigos 6º e 7º, que o 7º é o pedido, incisos 1, 2 e 3, a gente vai ver isso. Artigo 11, 12, 13 e 14. Então, a petição inicial, ela está adstrita a esses elementos aí, a esses artigos aí. Coloquei aí que a petição inicial deve preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e será apresentado em 2 vias, com documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda, e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculado ou qual exerce atribuições. Pessoal, essa exigência, ela só é necessária para quando o mandado de segurança for físico. E por mais incrível que possa parecer, ainda há situações onde o regimento exige que o mandado de segurança seja físico. Quando você interpor o mandado de segurança, todos os documentos que instruem a petição inicial devem instruir a contrafé, que vai ser direcionada à autoridade coatora. Ah, professor, e se eu tiver 3, 4 autoridades coatoras? Você vai ter que ter 4 contrafés com todos os documentos que instruem a primeira, a petição inicial, copiadas nessa também. Era um drama isso. Principalmente porque alguns mandados de segurança, justamente para que o advogado não corresse o risco de não ter a prova pré-constituída ali, normalmente a instrução probatória é gigantesca, você não quer deixar nenhum documento de fora. E aí você tem mandados de segurança volumosos que você tinha que tirar cópias para que fossem protocolados individualmente por regra expressa aí. Isso foi feito, na verdade, na nova lei para dar maior velocidade ao MS. Na verdade, a gente vai ver que a autoridade coatora tem 10 dias para responder as razões lá, as suas razões, apresentar as suas razões de defesa, suas informações. Então, já chegando para ele o mandado de segurança com os documentos, ele já tem praticamente a cópia do processo. Foi para isso que isso foi feito, e que isso gerasse maior celeridade. Na prática, hoje, com o processo digital, você entra lá e tem todos os documentos acostados já digitalmente, né? Bom, aquilo que eu falei, o mandado de segurança ele pode ser preventivo, quando visa combater iminente violação do direito líquido e certo, ou pode ser repressivo, quando visa cessar a lesão do direito líquido e certo já existente. O pessoal que está me acompanhando aí, já adianto que no final eu vou disponibilizar para vocês esses slides, tá bom? Só para vocês ficarem tranquilos aí, porque às vezes eu passo aqui os slides com velocidade, mas eles serão disponibilizados para todos no final. Bom, vamos falar agora da liminar no mandado de segurança, que é a grande estrela do MS. Na verdade, você impetra mandado de segurança pedindo a liminar. Dificilmente você vai impetrar um mandado de segurança sem pedido a liminar. Eu, particularmente, não me lembro a última vez que fiz isso. Se fiz pouquíssimas vezes na minha vida profissional. Em regra, você quer uma liminar
que, obviamente, garanta o seu direito final. E há previsão na lei. Segundo o artigo 7º, inciso 3, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida. Caso seja finalmente deferida, seja facultada exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento da pessoa jurídica. Então, é importante saber que o mandado de segurança, como qualquer liminar, qualquer antecipação de tutela, qualquer medida cautelar, né, chamem como quiserem, os processualistas, precisam estar presentes os dois requisitos, fumus boniuris e periculo in mora. Plausibilidade do direito, né, e perigo da demora na prestação jurisdicional e essa demora poder gerar a perda do direito, né? Então, o mandado de segurança tem a liminar de forma muito latente ali. Bom, prazo de impetração do mandado de segurança, também uma questão importantíssima aí. O artigo 23 da Lei 12.016 fala que há um prazo de impetração de 120 dias contados da ciência do ato impugnado. Não é do ato, tá? É da ciência que o impetrante, quem foi lesado, toma ciência do ato, o que pode gerar algum tipo de discussão. Esse prazo é um prazo decadencial, ou seja, ele não faz sucumbir o direito de ação, ele faz sucumbir apenas o direito do mandado de segurança. Então, passados 120 dias e o seu cliente chegou a você depois dos 120 dias, você pode até falar assim, porra, o mandado de segurança seria perfeito. E por que ele é perfeito? Porque as custas são baixas, não há sucumbência, você pode desistir dele, inclusive depois da citação, inclusive depois da sentença. Os processualistas ficam loucos com isso, mas é possível. Então, você tem uma margem de manobra gigantesca, além dele ser muito mais barato. Mas vamos pensar que o seu cliente chegou no seu escritório no 121º dia. Você fez as contas lá. Não dá para ser mandado de segurança. Aí, nesse caso, você vai impetrar uma ação pelo rito comum. Não é prescrição. A prescrição consumiria o seu direito de ação. Então, você não poderia mais reclamar o direito. Esses 120 dias são decadenciais. Você não pode manejar o mandado de segurança, mas poderá manejar outra ação, a ação pelo rito comum, sempre ação, né? A antiga ação ordinária, para você pleitear o seu direito. Obviamente, uma ação muito mais longa, muito mais cara, com riscos de sucumbência, mas o pleito do direito é possível. Senhores, quando você está diante de um direito em que você também não sabe ao certo se o direito líquido e certo está bem claro ali, você vai ajuizar uma ação pelo rito comum. Você nem vai pensar em mandado de segurança, mesmo que esteja dentro dos 120 dias. Uma questão muito comum que eu faço isso é quando eu estou discutindo gabarito de questão de concurso. O cliente lá passou no concurso, foi preterido por conta de um gabarito equivocado. Eu nunca vou impetrar mandado de segurança. Há colegas que impetram. Mas eu prefiro impetrar a ação pelo rito comum, porque ainda assim eu tenho a possibilidade de pedir perícia, né, da questão. No mandado de segurança, o que os colegas fazem? Eles conseguem essa perícia, um laudo melhor, né, de alguma pessoa abalizada antes e usa esse laudo como direito líquido e certo. Muitos juízes não admitem isso. Falam, não, esse laudo foi feito por um perito que não é o meu. Eu queria um laudo do perito do juízo. E aí, então, teria que ter lá a possibilidade do juiz nomear um perito. E no mandado de segurança não tem essa fase, a fase de construção de prova. Então, mesmo que esteja dentro dos 120 dias, às vezes chega lá uma ilegalidade em concurso que eu prefiro ajuizar a ação pelo rito comum. Mas, às vezes, é uma questão editalícia. Não, o edital mandava fazer isso e o cara, a banca fez aquilo. Aí não é uma questão probatória, é uma questão só de você provar que a banca agiu contrariamente ao edital. E aí a ilegalidade está clara, então cabe mandado de segurança. Então, com comedimento, como eu disse no início, o mandado de segurança, sim, pode ser usado. Competência para julgamento, né? E aí eu não vou entrar muito nesse mérito para a gente não perder muito tempo com isso, mas a competência, né, pessoal, só para relembrá-los, a gente tem dois tipos de competência, as competências originárias e as competências recursais. Todo tribunal tem.
Então, quando você sai da primeira instância, das varas, e vai para a segunda instância, quais seriam os tribunais de segunda instância? TJ, dos 26 estados e do Distrito Federal, então são 27 TJs. TRFs, Tribunais Regionais Federais, são 5 regiões, então você tem 5 TRFs. Você tem TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho, que são 21. Você tem TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, que são 27 também. E você não tem segunda instância da Justiça Militar. A Justiça Militar, as decisões saem das juntas militares e eventual recurso vai direto para o STM. Saindo da segunda instância, você vai para a instância superior. Você tem o STJ, Superior Tribunal de Justiça, o TST, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e o STM, Superior Tribunal Militar, e acima deles todos, o Supremo Tribunal Federal. Todos os tribunais, eles exercem competências originárias e recursais. Então, quando você está manejando uma apelação no Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal de Justiça do Estado está no exercício da sua competência recursal, analisando o recurso de apelação. Quando você interpõe um recurso especial para o STJ está exercendo uma competência recursal, analisando o recurso especial que a ele cabe para ser analisado. E, por exemplo, no recurso extraordinário, você vai estar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo exercendo sua competência recursal. E quando eu falo em competência recursal, é porque existe algum processo que já começou, que já houve uma decisão e aquele tribunal está revendo. Essas são as competências recursais. Agora, os tribunais também possuem competências originárias, que significa dizer que a origem, o nascimento do meu processo é naquele tribunal. Ou seja, se eu estou diante de uma competência originária do TJ, a minha petição inicial não vai para a vara, vai direto para o TJ. Se eu estou diante de uma competência originária do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, a minha petição inicial não vai para a vara, vai direto para o STJ, para o ministro do STJ. E eu tenho competências originárias até mesmo do Supremo. Então, os tribunais, eles exercem competências originárias e recursais. No que tange ao mandado de segurança, você tem lá previsto no texto constitucional essas competências. E eu trouxe elas aí. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Está lá no 102.1, inciso 1, a linha D. Habeas corpus, que não é o caso, né, sendo qualquer paciente das pessoas referidas nas alíneas anteriores. Mandado de segurança e habeas data contra atos do presidente da República, das mesas da Câmara, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo. Então, quando você estiver impetrando um mandado de segurança contra um ato do próprio Supremo, o artigo 102.1d determina que a competência originária é do Supremo. Se você está impetrando um mandado de segurança contra ato do presidente da República, o artigo 102.1d indica que a minha petição inicial deve ser protocolada direto no Supremo, porque é a competência originária do Supremo. Tá claro? Ou contra qualquer outra autoridade coatora prevista no 102.1d aí na tela. A Constituição fala também de competências originárias do STJ. Mandados de segurança e habeas data contra ministro de Estado, então ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro da Defesa. Se você vai impetrar um mandado de segurança contra algum ministro, competência do STJ. Se você vai impetrar mandado de segurança contra comandante da Marinha, do Exército, Aeronáutica, ou do próprio Tribunal Superior Tribunal de Justiça, é do STJ, está lá no 105.1b. A Constituição fala dos tribunais regionais federais, como competência originária, para julgar mandados de segurança do próprio tribunal ou de juiz federal. Então, se a autoridade coatora for um juiz federal, você vai impetrar um MS no TRF. Ou, se for de um desembargador, também, porque é ato do próprio tribunal. E, por fim, da Justiça Federal, os mandados de segurança e habeas data contra atos da autoridade federal. E aí, se não for federal, residualmente a competência é estadual. E aí eu não vou entrar em detalhes de competência estadual, porque teria que olhar a Lei de Organização Judiciária, Código de Organização Judiciária, a Constituição do Estado, entre outros. Mas uma simetria importante que vocês precisam saber é que o Supremo Tribunal Federal entende que, como o presidente da República tem seu mandado de segurança analisado pelo Supremo Tribunal Federal na forma do 102.1d, os mandados de segurança impetrados contra governadores de Estado são obrigatoriamente no Tribunal de Justiça do Estado por simetria. Então, essa é uma regra que você precisa saber, não precisa ter lei nas mãos para verificar.
Agora, essa regra ela não se aplica ao prefeito. O mandado de segurança impetrado contra prefeito é primeira instância da Justiça Estadual, vara civil ou vara de fazenda pública, caso haja essa especialidade dentro da comarca de competência do ajuizamento. Tá bom? E aí, para entrarmos e finalizarmos nessa parte, eu quero relembrar com vocês esse esquema de petição inicial. 319 do Código de Processo Civil, que é quem define os elementos da petição inicial no Brasil, ele estabelece lá que a petição inicial tem essa formatação. Quais são os elementos da petição inicial? Fala o 319. Endereçamento, qualificação, fundamentação e pedido. Então, vou endereçar meu mandado de segurança para uma vara civil ou vara de fazenda, caso não seja alguma competência originária de tribunal. Se for um mandado de segurança contra o presidente da República, vou endereçar ao Supremo. Se for um mandado de segurança contra ministro de Estado, vou endereçar ao STJ. Qualificação das partes, polo ativo e polo passivo, fundamentação dos fatos e do direito, e o pedido, procedência para concessão da ordem. Então, essa é a formatação de uma petição inicial, né? Independente de ser mandado de segurança ou não, é essa a formatação do 319. Então, vamos transformar isso para o MS. No que tange ao MS, então, vamos lá, para o endereçamento, ao juízo da vara de fazenda pública da comarca Y. Como a vara de fazenda, pessoal, ela é uma especialidade civil, há comarcas que não têm vara de fazenda. Então, aonde eu não tenho vara de fazenda, eu vou distribuir na vara civil, ok? E isso quem vai determinar o Código de Organização Judiciária do Estado mesmo. E aí você pula 10 linhas ali para fazer aquela formatação. Hoje em dia está cada vez mais distante isso, né? Não sei se vocês sabem para que serve aquele espaço ali na petição, que era para o juiz poder despachar ali. E hoje em dia o juiz não despacha mais ali, porque o processo é eletrônico, então... Mas por uma questão de praxe forense, eu particularmente já vi petições sem esse espaço, porque a rigor não é necessário, né? Mas porque o processo é eletrônico, eu acho muito feio. Mas é porque eu estou velho. Talvez os novos que já peguem a petição sem esse espaço não achem tão feio assim. Eu acho horrível, mas já tem colegas fazendo sem esse espaço, porque eu não preciso desse espaço para que o juiz despache, já que o despacho vai vir num evento lá do processo digital dentro do site do tribunal, não vai vir mais na peça, né? 319, o artigo 319 aberto, vai ter lá todos os elementos da qualificação. Então vai ter lá nome do impetrante, nacionalidade, estado civil, isso precisa decorar, isso está no 319. Existência de união estável, profissão, portador da célula de identidade, CPF, e-mail, que é importante hoje como forma de qualificação e está previsto no 319, residente domiciliado na rua, e aí você qualifica aí os dados do endereço, por seu advogado regularmente inscrito na OAB, sobre o número tal, com o escritório situado na rua tal, endereço tal, né? Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º, inciso 69, e na Lei 12.016, impetrar presente, mandado de segurança com pedido liminar. Eu tenho o hábito, e sempre indico isso, para a minha vida é assim, sempre foi, para quem vai fazer prova da ordem também, né, quem vai fazer tributário, administrativo, constitucional, essa parte de direito público, até mesmo civil pode cair, né? Mandado de segurança é uma peça prevista no edital. Eu sempre indico colocar, se tiver fundamento constitucional, colocá-lo, e se tiver fundamento legal, também colocá-lo. Porque, obviamente, quanto mais fundamentos, melhor, né? Então, eu cito aí a Constituição e cito a lei. Mandado de segurança com pedido liminar contra a autoridade coatora. Aí você vai qualificar a autoridade coatora. E uma coisa importante que a Lei 12.016 fala é que você tem que citar que pessoa jurídica ele integra. Então, eu estou impetrando mandado de segurança contra o presidente do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, integrante da autarquia Instituto Nacional de Seguridade Social. Eu vou impetrar mandado de segurança contra o diretor da escola municipal, integrante da pessoa jurídica município Y. Então, a lei manda
dizer da onde saiu aquela criatura, quem o cara é na fila do pão, então tem que colocar lá qualificação e a pessoa jurídica, que através de ilegalidade ou abuso de poder violou direito líquido e certo do impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, conforme se comprovará. Então, fiz o meu cabeçalho aí do endereçamento e qualificação da minha petição inicial. Vou para a parte dos fatos e fundamentos. E aí, como é uma peça técnica, a gente divide os fatos e fundamentos em vários elementos. O primeiro elemento aí, galera, é a competência. Um dos tópicos da petição é por que você está impetrando o mandado de segurança ali? Por que aquele mandado de segurança é no Supremo? Aí você vai dar competência. Trata-se de um mandado de segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a autoridade coatora é o presidente da República e, na forma do artigo 102(1)d da Constituição, compete ao Supremo julgar esse MS. É isso. Dizer aonde, por que você está protocolando naquele lugar, naquela vara, naquele tribunal. Então, definir a competência. Fatos ensejadores do mandado de segurança. E aí você vai colocar os fatos do processo. Eu brinco que, se você estiver fazendo a prova da ordem, os fatos é a parte mais simples, porque você não vai inventar nada, você vai copiar o problema, né? Então, vai contar ali o que aconteceu. Que a pessoa foi aprovada no concurso público e nomeada pela Secretaria de Educação, só que na hora de tomar posse, a diretora da escola municipal, fulano de tal, não dá posse por flagrante omissão, sendo direito líquido e certo da impetrante, ter posse e continuar. Até, afinal de contas, menos uma professora nos quadros atrapalha a vida acadêmica e viola o direito que as crianças têm de ter acesso à educação, e aí você vai construindo aí, né, os fatos. Legitimidade ativa. Por que o seu impetrante é impetrante? Aí você vai falar que ele foi violado no direito líquido e certo a tomar posse no cargo público em que foi aprovado. E a legitimidade passiva, por que o réu é réu? E aí você vai ter que falar que a competência para a prática daquele ato é daquela autoridade. A quem compete praticar aquele ato? Aquela autoridade. Ou quem praticou o ato lesivo, caso seja um mandado de segurança repressivo? Fulano de tal, e esse ato é lesivo porque... E aí você vai explicar por quê. Então, vamos de novo, né? Competência, por que eu ajuizei naquele tribunal, fatos e fundamentos, legitimidade ativa e legitimidade passiva. Quem é o autor e quem é o réu. Do direito líquido e certo violado, e aí é a hora de você brilhar, colocar aí todo o conhecimento que a faculdade te deu para você fundamentar o direito do seu cliente. Viola a legalidade, aí você abre o 37, né? Aí a caixa de ferramenta é grande. Você abre o 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade. Difícil, né? Você não conseguir fundamentar alguma coisa por violação à razoabilidade. Vai caber. E aí, obviamente, se tiver alguma ilegalidade, eu estou falando de inconstitucionalidade, alguma ilegalidade, apontar a lei que foi violada, violou a lei no artigo tal, do artigo tal. É a hora de você... E aí, galera, não poupar argumento, é transbordar conhecimento, né? Transbordar conhecimento. Claro, não vai falar de sexo dos anjos, né? Não vai encher linguiça, não é isso que eu estou falando. E, aliás, quanto mais objetiva for a petição, mais cirúrgica, melhor. Mas quanto mais elementos que você possa colocar que tenha relação direta com o problema, melhor ainda, né? Pedido liminar, e aí, obviamente, quando eu estou diante do pedido liminar, devem estar presentes os requisitos do fumus boniuris e periculo in mora. Eu, particularmente, tem algumas coisas... quando eu fiz faculdade, no tempo que os bichos falavam, eu aprendi latim na faculdade. Eu era um péssimo aluno de latim, foram 2 semestres horrorosos da minha vida. Passei raspando. O meu professor era um padre italiano que estava no Brasil há 20 anos e eu acho que ele não sabia falar nem português, e nem latim, nem italiano. Ele se enrolou na vida dele. E, cara, praticamente era uma viagem às cegas, assim, sabe? Aí, uma vez, eu
eu tirei uma nota muito baixa, lá estava muito irritado com esse padre italiano, Francesco Marchioli, quase fiquei reprovado por ele, em latim. Aí eu falei, professor, olha só, eu preciso muito de uma ajuda, senhor, eu preciso de um trabalho, de alguma coisa, eu preciso passar, eu não posso ficar reprovado em latim. Aí ele falou assim, mas meu filho, latim é uma língua muito importante. Tadinho, né? Aí eu falei para ele, padre não, professor, mas me fala uma coisa, latim é uma língua morta, eu não vou advogar no Vaticano, para que eu tenho que aprender essa porra com tanta profundidade, né? Ele, não, porque as petições em latim são mais bonitas. Hoje ninguém mais cita latim, eu já indico a vocês, não citem, é brega. Ou para quem é mais novo, cringe. Meu amigo, quando eu pego uma petição em latim, eu vou olhar direto ao AB do cara. Das duas, uma. Ou é ancestral, ou seja, é jurássica, tem 4 dígitos, O AB ou é muito 9000. nova. E aí, se for muito nova, denuncia, porque o cara muito novo não aprendeu esse latim, ele copiou essa petição de algum lugar, porra. Então não cita latim. Mas tem umas palavras que ainda estão, né? Ex tunc, ex nunc, fumus boniuris, periculo in mora. Meio que pegou, né? E também latim não se abrevia, né? Outro dia eu vi o cara citar data máxima venia, acentuado, né? Latim não se abrevia, quando for, lembrem, né? Quando for citar. Mas vamos lá. Fumus boniuris, demonstrar que a violação ao direito líquido e certo tem plausibilidade jurídica. Então o direito está ali. Fala, excelência, olha aqui, diante de tudo isso que eu falei aqui atrás, eu tenho direito. Aliás, aqui é uma questão muito mais estética do que processual propriamente dita. Tem gente que coloca liminar no início da petição. Eu não faço isso, porque como é que eu vou pedir, falar para o juiz que o fumus boniuris está presente se ele não sabe nem o caso ainda, né? Se ele nem leu o problema, se ele não sabe nem os fatos. Então eu prefiro fazer o seguinte, ó, eu cito os fatos, os fundamentos jurídicos e vou para o fumus boniuris. E o fumus boniuris é uma remissão. Fala, olha, excelência, lembra que eu falei que tem uma ilegalidade ali, uma inconstitucionalidade a colar? Então, tá lá, é aquilo. Eu já expliquei. E o periculo in mora é você demonstrar que se o juiz, se a ação demorar, a vaca vai para o brejo. Né? Se não der a liminar, o prédio histórico vai ser demolido. E aí, depois que foi demolido, não adianta mais. Se não conseguir manter o candidato nas próximas fases do exame, depois que o exame acabar, ele não vai conseguir fazer as próximas fases com garantia de isonomia. Então, é mostrar para o cara o seguinte, olha, o perigo da demora é você mostrar para o juiz que se não houver aquela decisão ali, mesmo que ele ganhe o direito no final, ele não vai tê-lo, né? E existe uma discussão importante que eu acho que vocês devem saber e colocar nas petições, é demonstrar para o juiz que não existe o periculo in mora inverso, ou reverso, que é aquela liminar satisfativa, que às vezes a gente pede na cara de pau, sem dúvida. Mas quando você perceber que não é isso, você deixa claro para o juiz, olha, e dando essa liminar, não há perda para ninguém. Ninguém vai ter seus direitos cerceados no futuro com essa liminar. Então, quando eu peço lá que o meu cliente lá, o impetrante, continue no concurso público, não é para tirar a vaga de ninguém. É falar o seguinte, olha, excelência, é só para deixar aí a pontuação dele marcada, que ele faça as próximas fases e que se tenha a pontuação dele. Se amanhã ou depois você anular essa fase aqui ou esse requisito do edital, é só somar os pontos lá e ver em que posição da tabela ele ficou. Então não tem o tal do periculo in mora reverso, que é quando a liminar pode não poder ser revertida no futuro, né? Então é legal construir isso também na petição para dar mais substância ao seu pedido liminar e o juiz ficar mais tranquilo ali na hora de deferi-la, né? Pedidos, e aí o pedido está na lei. Eu costumo brincar que quem erra pedido na prova da ordem é porque não leu a lei ou porque está com preguiça, porque é só marcar, está na lei. O que são os pedidos no mandado de segurança? A concessão da liminar, você está pedindo ela, né? Você está querendo que o prédio não seja demolido, o prédio histórico, que a árvore não seja cortada. A concessão da medida liminar com a expedição de ofício para que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo ou não pratique, caso seja um mandado de segurança preventivo, tá? Na forma do artigo 7º, inciso 3 da lei. O artigo fala isso.
Obrigação da autoridade coatora para prestar informações em 10 dias. Artigo 7º, inciso 1. Está na lei também. Não tem como errar. O pedido está lá no 7º. Se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica. Então, se for uma autoridade estadual, de um órgão estadual, a Procuradoria do Estado. Se for uma autarquia, a Procuradoria da Autarquia. Se for, sei lá, um órgão federal, a Advocacia da União. É o que fala a lei. A lei está dizendo isso no artigo 7º, inciso 2. Então, não tem como errar pedido de mandado de segurança, pessoal. Artigo 7º, incisos 1, 2 e 3. Oitiva do Ministério Público, que é obrigatório nos mandados de segurança, a intimação do MP para apresentar seu parecer como custos legis no prazo de 10 dias. Olha aí o latim, custos legis, fiscal da lei. Então, o MP tem lá 10 dias para opinar, e o MP, galera, ele não tem que defender o ato ou atacá-lo. O MP ele tem que ser imparcial, de acordo com o seu conhecimento jurídico, com a sua consciência jurídica. Se o ato for ilegal, ele apoiar o seu mandado de segurança e falar, olha, o impetrante tem razão. Se ele entender que não é, falar, olha, o impetrante se equivocou, porque o ato é válido e tal. Então, o MP ele não tem nenhuma obrigatoriedade de ficar de um lado ou de outro no MS, beleza? E que, ao final, seja concedida a ordem, né, do mandado de segurança, tornando a liminar definitiva e assegurando o direito líquido e certo do impetrante. São esses os pedidos. Os pedidos do mandado de segurança, então, artigo 7º, inciso 1, 2 e 3, artigo 12, e a linha E, a letra E aí do pedido, o pedido de mérito, é o que você quer no final, o seu direito líquido e certo. E aí finaliza a petição com o valor da causa, local, data, deferimento e advogado. Uma questão importante é que, normalmente, nos pedidos, você tem também lá no 319, atenção para isso, galera, aquela tal audiência que a gente precisa pedir. Nos remédios constitucionais, não, tá? No mandado de segurança, no mandado de injunção, no habeas corpus e no habeas data, não. Os únicos remédios que precisam pedir a audiência prévia lá de conciliação são aqueles que têm rito ordinário, rito comum, que é a ação popular e a ação civil pública. Lá você precisa pedir. Mas nos habeas e nos mandados, não. Tem rito próprio. E também não há, no mandado de segurança, o pedido tradicional de sucumbência, que seja condenado o réu, né, às verbas sucumbenciais e ônus sucumbenciais e honorários de advogado. No mandado de segurança não tem sucumbência. Então, só lembrando que o pedido fica menor ainda, né? Não tem nem o pedido de audiência, nem o pedido de condenação em sucumbência, porque a lei fala que não se condena em sucumbência no mandado de segurança. Uma coisa muito interessante que, repito, os processualistas ficam enlouquecidos, é que o mandado de segurança você pode desistir até depois da sentença. Como é que funciona a regra processual do CPC? Até a citação você pode desistir sem anuência da outra parte. Com a citação, só pode desistir com a anuência da outra parte. No mandado de segurança, não precisa de anuência. Você pode desistir mesmo depois da prestação de informações. Não tem citação MS, né? Mesmo depois da prestação de informações, você pode desistir. E depois da sentença, não se pode desistir nenhuma hipótese nunca. Mas no mandado de segurança pode. Então você tem lá uma sentença, fala, professor, e se a sentença for de improcedência? Estou perdendo. Então eu vou desistir. Aí mesmo que eu quero desistir. Não, então eu vou desistir. Não tem sucumbência. E aí, meu amigo, o outro lado fica chupando o dedo, porque aí você não vê coisa julgada, sabe? Então não é raro. A gente, quando está perdendo no MS, a gente desiste. Professor, mas e aí você não vai ter o direito. Você tem direito de ajuizar a ação ordinária depois, lá, ação pelo rito comum, e começar tudo de novo. Mas você não faz a coisa julgada. Se você deixa o MS terminar e transita, aí já era, meu irmão. Aí a vaca foi pro brejo. Só ação rescisória. Então, o pedido de desistência, mesmo depois da sentença, é sensacional. Volto a falar. Os processualistas odeiam, ficam loucos. Já assisti milhões de palestras deles batendo nisso. O Supremo e o STJ andam para eles. Aceitam a desistência. E aí, dito isso, vamos lá para a questão que caiu aí. Marcelo pediu para a gente resolver um caso concreto, trouxe para vocês um caso que caiu no exame de ordem. Edson, idoso aposentado
por invalidez pelo regime geral de previdência social, recebe um salário mínimo por mês. Durante mais de 3 décadas, esteve exposto a agentes nocivos à saúde. Foi acometido por doença que exige o uso contínuo de medicamento controlado, cuja administração fora da forma exigida pode colocar em risco sua vida. Então, Edson é um cara aposentado, todo lascado de doença, e tem que tomar o remedinho certinho, senão morre. Em razão da sua situação pessoal, todo dia 5 comparece ao posto de saúde existente na localidade em que reside, retirando a quantidade necessária do medicamento para os próximos 30 dias. Esse mandado de segurança aí, por exemplo, eu impetrei para minha sogra. Minha sogra tinha uma doença, aquela hepatite viral do fígado, que eles não davam o tratamento todo. E o tratamento era de 6 meses. O SUS falou assim, o remédio era caríssimo. Não, vou te dar 30 dias. Eu falei, meu amigo, mas não pode interromper. A médica falou, não pode interromper. Aí chegava no 25º dia, era aquela agonia. Vai ter o remédio, vai ter o remédio, vai ter o remédio. Mandado de segurança, né? Para garantir a medicação. Pelo menos, tudo bem, vai ser certinha, mas pelo menos com algum tipo de antecedência para ter a calma e a certeza de que vai ter o medicamento, né? No último dia 5, foi informado pelo diretor do referido posto que a central de distribuição não entregara o medicamento, já que o município, em razão da crise financeira, não pagava os fornecedores havia cerca de 6 meses. Então, o cara lá do posto falou, próximo dia 5 não vai ter remédio. Inconformado com a informação recebida, Edson formulou, logo no dia seguinte, requerimento endereçado ao secretário municipal de saúde. Está definindo aí quem é a nossa autoridade coatora, tá vendo? Autoridade responsável pela administração das dotações orçamentárias destinadas à área de saúde e pela aquisição dos medicamentos encaminhados à central de distribuição, órgão por ele dirigido. Na ocasião, esclareceu que a ausência do medicamento poderia colocar em risco sua própria vida. Em resposta escrita, olha o direito líquido e certo aí, ó. O cara está fazendo prova. Em resposta escrita, o secretário reconheceu que Edson tinha necessidade de medicamento. Porra, mas aí até aí já tinha os laudos médicos, né? O que fora documentado pelos médicos do posto de saúde. Informou que estava sendo adotadas as providências necessárias à solução da questão, mas que tal somente ocorreria dali a 160 dias, quando o governador do estado prometera repassar receitas a serem aplicadas à saúde municipal. Ou seja, falou, você tem direito, você precisa do remédio, mas eu só vou conseguir esse remédio daqui a 160 dias. Nesse meio tempo, sugeriu que Edson procurasse o serviço de emergência sempre que seu estado de saúde apresentasse alguma coisa. Passou mal, teve um piripaque, vai na emergência, porra. Edson, de posse de toda a prova documental, olha como a banca da ordem é boa e incondicional, é generosa. Edson, de posse de toda a prova documental, que por si só, já está dizendo que é clara aí a documentação, que por si só basta para demonstrar os fatos narrados, em especial a resposta do secretário municipal de saúde, procura você uma semana depois. Então, 7 dias está dentro dos 120 dias decadenciais, beleza? Uma semana depois, para contratar seus serviços como advogado, solicitando o ajuizamento da medida judicial que ofereça os resultados mais céleres. Mandado de segurança, galera, ele tem prioridade de tramitação, é célere, sem necessidade de longa instrução probatória. Olha que mãe, isso não é uma banca, isso é uma mãe, para que consiga obter o medicamento de que necessita. Está muito claro que era MS, né? Levando em consideração as informações expostas e ciente da desnecessidade da dilação probatória, elabora a medida judicial adequada com todos os fundamentos jurídicos que conferem a sustentação ao direito de Edson. Medida jurídica é o mandado de segurança. Há algum tempo, já tem bastante tempo, né? A prova da ordem é inconstitucional. A banca da ordem, historicamente, sempre foi a melhor banca em termos de justiça, assim. Ela nunca teve nenhum maluco na banca. Então, a banca ela sempre foi muito confiável para você fazer a prova. Você sabe que não vai vir alguma coisa extraterrestre, sabe? E mais do que isso, ela é muito generosa. A gente só teve problema de gabarito em toda a história da Banca da Ordem unificada pela FGV 2 vezes. E as 2 vezes, ela aceitou mais de um gabarito.
de peça. Então foi melhor ainda. Então você, em vez de poder fazer uma peça, podia fazer 2 que seriam aceitas lá. Então é uma banca que vem aí, ó, a própria questão, é muito fácil identificar a peça, você não tem dúvidas com relação de qual a peça ser, né, manejada. Essa prova especificamente, houve uma discussão de que, professor, mas aí caberia ação pelo rito comum também, caberia. Mas a banca deixou claro ali, né, que tem que ser célere, não precisa de dilação probatória. Aí está muito claro, né? Não ficou dúvida que era o mandado de segurança, né? E aí vamos lá para a solução do problema. A banca, galera, como ela não... Da banca da ordem especificamente, como ela não sabe exatamente de onde você está fazendo a prova, ela aceita vara civil ou vara de fazenda. Em regra, quando você litiga contra a administração pública, estadual ou municipal, você vai fazer isso nas varas de fazenda pública, aonde existam varas de fazenda pública. Comarcas menores, quem, na verdade, abarca essa competência é a vara civil. Então, você pode dirigir na prova da ordem que eu estou falando aqui, tá? Ao juízo da vara civil, ao juízo da vara de fazenda. Na vida real, tem que pegar o Código de Organização Judiciária e ler lá se tem vara de fazenda dentro daquela comarca que você vai ajuizar, para saber se você vai direcionar para a vara certa. Senão você vai perder tempo. Professor, mas se eu dirigir para a vara civil, o juiz civil não será competente e ele vai ter que declinar a competência para a vara de fazenda. Professor, isso demora quanto tempo? Uma semana? Pouco? Depende. Se precisar de uma liminar, porque o cara vai morrer no dia seguinte se não for internado, uma semana já era, mano. Então, importante ter o cuidado da comarca ter a vara de fazenda ou a vara civil para não perder esse tempo aí. Bom, enderecei, o problema só fala em Edson, mas a rigor, na vida real, vai fazer a qualificação do 319, mandado de segurança, em face da autoridade coatora responsável, o secretário de saúde do município, integrante da pessoa jurídica de direito público, município Y, aí tem que falar o nome do município lá, na prática, com sede na rua, aí você vai dizer aí onde é que fica a sede da prefeitura, que através da ilegalidade ou abuso de poder violou direito líquido e certo. Competência. Trata-se de mandado de segurança impetrado contrato de secretário de saúde do município, que por não ter prerrogativa de foro, terá sua ação distribuída pela regra geral de competência residual, vara de fazenda pública. Pessoal, ou vara civil. Os únicos que têm foro de competência, foro de prerrogativa para ações cíveis, porque fala assim, o prefeito tem, segundo o artigo 29, inciso 12, que ser julgado no Tribunal de Justiça. Ação penal. A ação civil, vara primeira instância. O governador tem foro de prerrogativa? Tem, porque a Constituição, por simetria, se aplica a ele. Mas o secretário, por exemplo, o ministro de Estado vai ser julgado no STJ. A Constituição fala isso. E o secretário de Estado, professor? O secretário de Saúde, vara de primeira instância. A não ser que a Constituição do Estado preveja de forma diferente, a não ser que a regra de organização judiciária preveja de forma diferente. Mas aí é o caso concreto, você vai ter que olhar na legislação daquele município, daquele Estado, daquele Estado, o Código de Organização Judiciária e a Constituição daquele Estado, para saber onde você vai impetrar o seu... Não só esse remédio, né? Qualquer ação que você for fazer. Dos fatos, nesse caso aí eu não vou ler porque eu só citei o problema aí, o impetrante é idoso e tem um problema de saúde lá, para a gente ganhar tempo aqui. Legitimidade ativa. A legitimidade ativa do impetrante decorre do fato da necessidade do medicamento para preservar sua saúde, sendo titular do direito que postula e cuja violação deve ser tutelada pelo judiciário. Legitimidade passiva. A legitimidade passiva é do secretário de saúde, que é responsável pela aquisição dos medicamentos e de dirigir a central de distribuição, aquilo que eu falei, você tem que definir por que você está impetrando contra aquela pessoa, quem é a autoridade coatora, porque isso define competência, define um monte de coisas aí. E do direito líquido e certo, aí é a hora de você brilhar. Nesse caso especificamente, tem a ver com a saúde, tem a ver com direito de idoso, tem a ver com garantia à vida, né? Dá para perceber do problema isso. O cara é idoso, o cara tá precisando de apoio na saúde, o cara, se não tomar o remédio, morre. Então vamos lá, vamos ver
como é que ficou aí a fundamentação, né? Flagrantes são as inconstitucionalidades. E aí, galera, essa é a minha redação. Cada um escreve a sua. Nem é a minha redação real, porque aqui é bem sucinto. Né? Quem vai fazer a segunda fase de exame de ordem aí, eu costumo brincar que é muito importante fazer um curso de segunda fase, porque você não precisa saber, não basta apenas saber o direito, tem que saber como fazer a prova, saber o que responder e como responder para pontuar. Na verdade, é performar melhor na prova. Né? Flagrantes são as inconstitucionalidades. A saúde é o direito de todos e dever do poder público, nos termos do artigo 196 caput e artigo 6º da Constituição. Acresça-se que o serviço de saúde oferecido pelo município deve assegurar atendimento integral, conforme prevê o 198.2 da Constituição, o que inclui fornecimento de medicamentos. Quando eu dou minhas aulas de segunda fase, eu ensino a procurar isso também no índice remissivo do código. Também indico um código específico, lá um vadimécum específico, que tem um índice remissivo bem bacana. Então, é isso, eu estou falando da saúde, né? Trata-se de normas de aplicação direta e imediata, conforme artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, por se tratar de a saúde, direito fundamental do cidadão. A inexistência do medicamento coloca em risco a vida do impetrante, e é evidente a sua exigibilidade como forma de materializar a dignidade da pessoa humana, que é outro argumento que cabe em qualquer petição, moçada. Dignidade da pessoa humana. Cabe em qualquer petição. Contemplada no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. O direito líquido e certo do impetrante, lastreado em prova pré-constituída, já que o próprio secretário de Saúde reconheceu que Edson necessita do medicamento, bem como seu fornecimento está suspenso, permite a escolha do presente instrumento processual, previsto no artigo 5º, inciso 69 e 1º da Lei 12.016. Eu estou justificando a utilização do MS, cabimento, né? Liminar. Pedido liminar do mandado de segurança é medida de justiça, uma vez que presente os requisitos autorizadores. O fumus bonius está presente na medida em que o secretário de Saúde reconheceu que Edson necessita do medicamento, bem como o seu fornecimento está suspenso, violando os direitos constitucionais supracitados. Aquilo que eu falei, eu já falei do direito. Então não preciso ficar repetindo. Periculo in mori está no risco da ineficácia da medida final. Se a liminar não for deferida, tendo em vista a urgência da situação, já que o impetrante corre risco de morte, motivo pelo qual a liminar deve ser deferida. O pessoal costuma falar, né, Marcelo, que o pessoal corre risco de vida. Risco de vida é bom correr, né, galera? O perigo é só quando a gente corre risco de morte, né? Ah, o sujeito está correndo um risco de vida danado. Que bom, né? Requerimentos. A concessão do medicamento, da medida liminar a concessão da medida liminar com a expedição de ofício para que a autoridade coatora restabeleça o fornecimento de medicamento de que o impetrante necessita até o julgamento de mérito, conforme artigo 7º, inciso 3 da lei. A notificação da autoridade coatora para prestar informações em 10 dias, conforme o 7º, inciso 1 da lei. Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia integral com todos os documentos para que querendo ingresse no feito, conforme o artigo 7º, inciso 2 da lei. Intimação do Ministério Público para apresentar seu parecer como custos legis no prazo de 10 dias, conforme artigo 12 da lei. Está tudo na lei, por isso que eu costumo brincar com os meus alunos lá. Não dá para errar pedido. É só marcar, a gente define uma cor lá. Ah, os pedidos de todas as petições serão marcados com amarelo. É só marcar com amarelo os pedidos para não esquecer nenhum. E que, ao final, seja concedido o mandado de segurança, tornando definitivo a liminar, determinando que a autoridade coatora restabeleça o fornecimento do medicamento que o impetrante necessita, e aí a parte final aí da petição inicial. Na prova da ordem, o edital fala que você não pode identificar a prova, então você tem que usar os 3 pontinhos. Valor, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos. O próprio edital fala do uso das reticências, tá bom? Pode inventar um número, não pode inventar um nome de advogado, não pode inventar um nome de valor da causa, porque o corretor lá, o examinador, pode entender como identificação de peça. Para quem nunca viu, trouxe aí o gabarito. A prova é corrigida diante de um espelho de correção. Então, o que o cara vai procurar na sua peça? Se esses elementos do espelho de correção estão presentes. Então, ele vai pegar a tua petição inicial e vai ler lá, ó, a peça adequada nessa situação é mandado de segurança.
Se você fez uma ação pelo rito comum, você zerou a peça e está reprovado na prova. Aí vamos lá, não, ele fez um MS. Endereçamento, a petição inicial deve ser dirigida ao juízo da comarca civil ou de fazenda. Se você fez isso, 0,10. Impetrante, Edson, 0,10. Autoridade coatora, secretário municipal de saúde, 0,10. Olha os tópicos que eu falei lá. Da legitimidade ativa, justificou ela de forma correta, 0,20. Da legitimidade passiva, justificou ela de forma correta, 0,20. E aí o fundamento de mérito. Citou o direito à saúde, falou do artigo 6º ou do artigo 196, 0,6. Citou o serviço de saúde, o atendimento integral, ganhou 0,50. Falou que o fundamento está no 198.2, mais 0,10. Falou do fornecimento de medicamento, mais 0,10. Ou seja, como é que é feita a correção da prova da ordem? Por um espelho de correção, aonde o examinador vai ficar na pescaria ali daquilo que você escreveu. Então, é muito menos importante a retórica e muito mais importante o conteúdo jurídico propriamente dito. Então, é menos firula. Quem foi para lá, foi para cá, encher linguiça. É ponto e parágrafo com informação. E aí, lá no final, fundamentos da liminar, 0,40 para o fumus boniuris, 0,40 para o periculo in mora, os pedidos, valor da causa, data local, assinatura e OAB, também pontuados. Então, são essas aí as questões. Pessoal, quem quiser esse material, dá uma lidinha aí nesse código, nesse QR Code aí, quem estiver me assistindo, e vai te jogar para dentro de um formuláriozinho, só para eu saber quem está me assistindo, e eu encaminho o material, tá bom? Para vocês. Beleza, gente? Marcelão, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Para o pessoal que está estudando para a ordem, né, pessoal? Eu estou coordenando agora um curso que é online, né? Não tem mais curso presencial. E que quiser saber um pouco mais de informação, me segue lá, @paulonasser, lá no meu perfil do Instagram, e a gente bate um papo por lá, tá bom? Marcelão, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Estarei sempre a postos ao seu chamado. Eu costumo brincar que eu só vou onde eu sou convidado. Então, a hora que você precisar, irmão, tô aí, tá? Claro. Maravilhosa a aula, né? Como sempre. Bom, pessoal, acho que, assim, melhor que isso, só 2 disso, né? Porque a aula apresentou o caso, né? Te deu todo um estofo, todo o cabedal de informações necessárias para você não errar, né? A elaboração da petição inicial do mandado de segurança. O caso concreto está óbvio que é mandado de segurança, então, por favor, não me apareçam com petições iniciais pelo rito ordinário. Por favor, não protestem por meios de prova. Por favor, não peçam condenação em honorários. Já entenderam tudo. Prova pré-constituída, etc, etc. Então, gente, por que eu disse que é melhor que isso, só 2 dias? Porque o Paulo, além de dar o caso concreto, já deu a resposta. Inclusive, a estrutura da peça está toda na aula. Quem assiste a aula, acerta a peça. Isso aí é fato, tá? Paulo, mais uma vez, cara, muito obrigado, tá? Eu sei que a sua vida é super corrida e arrumar uma horinha e meia aí, a galera ficou até o final. Eu sei que é difícil na sua agenda, tá? Então, mais uma vez aí, te agradeço imensamente e espero poder contar contigo no semestre que vem, nessa oportunidade aqui pelo Teams, para a gente se ver pelo menos uma vez por semestre, tá bom? Será ótimo, meu amigo. E só trazendo uma informação, você falou que eu estou morando no Rio Grande do Sul, estou morando em Santa Catarina. Você está morando em Santa Catarina, né? Santa Catarina. Na minha fria Santa Catarina, né? Mas... Tá certo. Eu também só vou onde sou convidado. Para você entender aí, tá? Quando eu estiver por lá, eu te mando um WhatsApp, ó. Tá certo. Tá gelada? Vai ser assim. Meu garoto. Pessoal, foi um prazer. Muito obrigado aí pela atenção, pelo tempo aí que dedicaram à aula. Precisando, qualquer dúvida, também estou lá no Instagram para ajudar. Falou? Marcelão, um beijo no coração. Obrigado aí pelo convite, viu, meu irmão? Obrigado, gente. Forte abraço. Até a próxima trilha de aprendizagem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.